sobre essa data marcante que vai acontecer agora em 2026, que são 40 anos de carreira. Longevidade, desafios. O que isso representa para a trajetória do senhor? Então, 40 anos, né? É o que está me esperando esse ano. Em setembro eu completo 40 anos de carreira e assim, passa um filme pela cabeça, um filme gigante pela minha cabeça. Um filme de desafios, a primeira vez fazendo um carnaval, não já um carnaval gigante como o Galo da Madrugada, mas os meus primeiros contatos com carnaval, os primeiros ensaios para carnaval ainda não era na Turma do Pinguim, era numa banda chamada Status, que é daqui da minha cidade, Garaçu. E foi aqui que eu fiz o meu primeiro carnaval, ali embaixo, onde é um centro comercial. Era um espaço, não sei se me fala a memória, era um matadouro, mas depois se transformou num espaço de carnaval. E ainda era o Banco Bandep ali coladinho, que agora não é mais o Bandep. E ali foi o meu primeiro contato com o carnaval. Agora, sabe o que é engraçado? Eu não recebi nada. Mas como a música me escolheu, eu acho que era aquela troca, né? A música disse assim, eu vou te escolher, agora deixa eu te testar primeiro para ver como é que você se comporta. E ali foi a minha primeira vez debutando aqui na minha cidade, o meu primeiro contato mais esperto com o carnaval. E foi o primeiro contato e único contato de carnaval com essa banda que eu já estava um tempinho com ela. E dali, depois, aquela ligação com o carnaval, que de lá para cá nunca mais parou, pode-se dizer assim. O que o carnaval te deu ao longo dessa trajetória? E qual é essa relação com o carnaval? Cara, não foi uma coisa planejada, nem foi uma coisa premeditada, nem foi uma coisa assim, eu vou cantar no Galo da Madrugada. Para falar a verdade, eu não tinha noção. Eu ouvia falar muito no Galo da Madrugada, mas eu não tinha noção. O Galo da Madrugada, na época, quando eu comecei a ter esse primeiro contato, né, porque quando a gente fala de carnaval, lembra logo de Almir Rush, na Turma do Pinguim ali, no Galo da Madrugada. Então, eu nem sabia da dimensão do Galo da Madrugada, e o Galo da Madrugada também não tinha entrado no livro dos Guinness, do Guinness Books, ainda estava crescendo, tomando muito, muito corpo. Isso já foi de 80. Eu tenho que dar uma volta atrás, porque o ano de 86, setembro de 86, foi o meu primeiro contato com um repertório mais carnavalesco, porque a gente estava se preparando, fazendo uns shows e já se preparando para o carnaval do ano seguinte. Porque antigamente, o que era que acontecia? As rádios tocavam as músicas carnavalescas, elas eram lançadas em outubro, final de setembro para outubro, época daquela grande gravadora que tinha aqui no nosso estado. Então, as músicas eram lançadas ali em outubro, novembro. Quando chegava dezembro, o repertório de carnaval já estava todo na ponta da língua de todo mundo. Você já sabia todas as músicas de Claudionor Germano, todos os sucessos carnavalescos, né? E então, a gente pegava essas músicas. Então, ali foi o meu primeiro contato de carnaval, em fevereiro de 2017. Então, eu entrei na banda praticamente em setembro, fiz alguns eventos com essa banda, a banda Status daqui, e no ano seguinte, fevereiro do ano seguinte, foi o meu primeiro contato no carnaval. Depois eu havia saído dessa banda, só para entrar nesse contexto, para chegar no que representa o carnaval, né? Como ele foi assim, não foi uma coisa premeditada para mim. Depois que eu saí dessa banda, terminou o carnaval, eu não recebi. Um mês depois, março, eu já tinha saído da banda Status. E fui para uma banda chamada Banda Diplomata. Aí essa banda, ela tinha um pouco mais de estrutura. Então a gente viajava, passava assim 45 dias viajando, fazendo o que a gente chamava antigamente de baile. 5 horas de show com 1 hora de intervalo. 5 horas sem tirar de dentro. Então ali eu cantei tudo, foi a minha grande escola. Por isso que eu digo, a música me escolheu primeiro, vem aqui para a banda Status, vamos ver se tu... Aí meu teste, assim, grandioso, foi logo um carnaval. Em seguida, eu fui testado em todos os outros ritmos.
Baile era aquela coisa que você tinha que copiar o que o artista do rádio estava tocando. E, cara, eu copiava Michael Jackson, eu copiava Cyndi Lauper, eu copiava Rita Lee, eu copiava uma voz muito nova, né? Eu tinha 16 anos ainda, ia fazer 17. Então a minha voz ainda estava em transição, né? A voz em transição, eu tinha muito mais agudo do que a minha voz grave. Eu era um adolescente, mas já estava me exercitando. Como eu disse, eu não fui para a escola de música, não estudei música, ela me escolheu. Então eu fui pegando os atalhos. E aqueles bailes, cara, me deu muita casca. Só que no meio da excursão da banda Diplomata, eu já tinha saído da cidade, tinha ido para Diplomata, estava no Piauí, Maranhão, por ali fazendo show. No meio da excursão, o pessoal me tirou da banda porque eu tirei a camisa. Eu tirei a camisa e aí tinha sido assim, meado de agosto, cara. Meado de agosto. E o incrível é que lá, Piauí, Maranhão, principalmente Maranhão, tem festa todo dia. Todo santo dia tem festa. Os caras iam lá, vai ter festa hoje numa cidade. Aí o cara ia naqueles coqueirais de Babaçu, naquelas fazendas, tirava o coco, levava pro senhorzinho, o dono lá dos coqueirais de Babaçu, e pegava aquele dinheiro e ia pro show. Todo dia tinha uma festa. E lá, numa cidade, me foge o nome da cidade lá do Maranhão, eu tirei a camisa, cara, e os caras não gostaram. No dia seguinte eu fui demitido. Me mandaram, passei 12, quase umas 16 horas naquele ônibus da Princesa do Agreste, vim refletindo de lá até cá. Mas veja como Deus é bom, velho. Fechou uma porta, uma única porta, e eu vim ali pensativo, isso para um garoto que ia fazer 17 anos, você vê, porra, eu mal comecei, meu sonho já, por que você me escolheu? E passou muitas coisas na cabeça, né? Então, quando eu vim, cara, eu percebi, quando eu cheguei aqui, passei uns 5, 6 dias em Corujado, eu sou daqui de Igaraçu, na Vila Rubina, passei uns 3, 4 dias em Corujado, mas logo recebi um convite de um amigo meu para fazer, vamos aqui tocar num barzinho, uma coisa ou outra. E eu recebi um convite para fazer um teste. Isso já tinha sido agosto, aí setembro eu recebi setembro de novo, eu recebi um convite para fazer um teste na Turma do Pinguim. Veja como o carnaval foi importante. Minha vida começou em setembro de 2086, profissionalmente, já com muita responsabilidade, vale o repertório das minhas costas. Desculpa parar, é porque o senhor falou de 2086. 86, 87. 1986, setembro de 86, eu comecei comecei a ensaiar um carnaval, né? Ensaiei entrei numa banda chamada Status, na verdade. 1986 eu entrei na banda Status, só para recapitular essa linha do tempo. Em 1987, eu recebi um convite, depois de ter saído da segunda banda que eu estava, que era Diplomata, ter sido demitido, porque tirei a camisa no show e tal, recebi um convite para fazer parte da Turma do Pinguim. A Turma do Pinguim estava precisando de um crooner, antigamente chamava crooner, estava precisando de um crooner. Aí um amigo meu aqui, chamado Gerinaldo, aqui de Igaraçu, que carregava caixa de som, era o carregador de caixa. Hoje o cara diz assim, não, hoje ele é um carrier, num bonito em francês, né? Carrier, pronto, ele era carrier, ele trabalhava na equipe técnica. E ele disse assim, olha, surgiu uma oportunidade, tem lá um teste para você fazer, você quer ir fazer? Eu disse, onde? Eu já estava aqui, já tinha voltado, aí cantando, aí eu disse, eu vou. Na noite que antecedeu, velho, essa ida, que era no outro dia, eu quase não dormi, nas minhas orações eu fiquei pensando, porra, Deus fechou uma porta lá para mim e eu só vi aquela porta e não consegui enxergar as 99 que estavam abertas. As 99 portas que estavam abertas, estava me agarrando só em uma, né? E isso serve de exemplo para a galera que está começando, que tem em qualquer que seja a sua profissão. Cara, eu vi 1000 portas abertas nessa oportunidade, né? E eu disse, eu vou entrar, eu vou fazer e vai ser lindo, e vai ser massa. Cara, 15 dias de ensaio, eu tinha um repertório de mais ou menos umas 25 músicas para pegar. Entre 25 a 30 músicas para pegar. Em 15 dias eu peguei. E no dia, isso foi em setembro, e no meio de setembro a gente tinha uma empresa de cerveja que fazia muitos shows. E a Turma do Pinguim tinha pego esse contrato. E a minha estreia foi em Maceió.
em Maceió. Como é que foi a estreia? Então a estreia foi, a gente foi num ônibus daqui pra lá, né? Um micro-ônibus com a banda e tal. E aí ele colocou um produtor chamado Braulio Pinho, que a gente perdeu o Braulio por esses dias. Braulio Pinho era um ex-jornalista da Times, tinha vindo já aqui para Pernambuco, era casado com uma das meninas da Itamaracá Produções, da Itamaracá Transporte, casado com a irmã de Alfredo e Fred Bezerra Leite. E era um cara muito para frente, muito visionário. E eu já fui trocando uma ideia com ele. Eu perguntei, Braulio, pode tirar a camisa? Imagina, né? Eu tinha que perguntar, né? Porque eu era um adolescente entrando na vida adulta, apesar das minhas responsabilidades. Aí ele disse, tirar a camisa? Isso dias antes da gente viajar. Ele disse, mas por quê? Aí eu contei a história. Eu disse, cara, porque no show tal, às vezes pode pintar um clima. Num show eu tirei minha camisa, joguei assim pra plateia e por isso me demitiram. Pode tirar quantas camisas você quiser. Aí tá, na viagem, esse Braulio Pinho, ele fez aproximadamente umas 10 camisas com o nome Turma do Pinguim e o contato para shows atrás. Veja como o cara era visionário, velho. Ele disse, você pode tirar a camisa 10 vezes, você está aqui. Tira uma, a produção vai lhe dar, você vai e joga pra galera. Mas o show foi incrível. Passei pelo teste. Em seguida veio o carnaval, porque eu sei que você vai ter que sintetizar tudo isso que eu falei. Em seguida, a gente já estava se preparando, aí toda semana tinha 2, 3, 4, 5 shows. Começava era quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. A maioria das cidades do Nordeste e muito mais aqui. Em 87, eu entrei na Turma do Pinguim e tal. E depois de vários shows que a gente vinha fazendo, quinta, sexta, sábado e domingo, com aqueles eventos que a gente fazia em todas as cidades, né, em todas as capitais, em todos os grandes bairros da cidade, a gente se preparou para... A turma começou a me dizer, vamos preparar que a gente vai puxar o Galo da Madrugada. A gente sempre faz o Galo da Madrugada. E aí eu procurei saber o que era o Galo da Madrugada. Cara, antes de ir pro Galo da Madrugada, eu fui visitar Seu Enéas. Eu fiz questão de ver a sede do Galo. O pessoal ia me levando para fazer as coisas lá, para eu entender o que era o Galo. E quando eu conheci Seu Enéas, ele, meu filho, seja bem-vindo e tal. Eu disse, Seu Enéas, eu entrei na Turma do Pinguim e tal. E ele não tinha... Penso eu que ele não tinha botado muita fé não, né? Mas ele comigo sempre foi muito solícito. E eu fui sozinho conhecer Seu Enéas. E aí me preparei para ir pro Galo. Aí eu achava que o Galo era, sabe, é mais uma festa que eu vou encontrar como uma festa dessa de bairro. Cara, era gigante demais. O Galo demorava muito mais do que o que demora hoje. O Galo que a gente vê hoje, gente, apesar de ter muito mais gente, é um Galo muito mais... muito mais organizado. E não era que aquela pseudo-desorganização daquela Rua da Concórdia, que é apertada e tal, não fosse fantástica. Ali tinha muita magia, tinha muita verdade. Mas ficou pequeno. Porque o primeiro ano que eu fiz, cara, passar naquela Concórdia, ela já estava abarrotada. E quando a gente chegava ali na Guararapes, que o mundo se abria, aquele mar de gente. Cara, eu confesso a você, tremer eu nunca tremi. Eu me senti em casa. Essa foi a primeira impressão. Eu disse, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Eu ficava dizendo para a produção, o ano que vem, me bota lá. Eu já fiquei pensando, na primeira contato que eu tive, que foi muito legal, a resposta foi massa, na minha cabeça já estava assim, uma usina de ideias. O ano que vem, velho, eu vou botar pra gerar, eu vou detonar aquele chão, vai balançar. E aí, quando Seu Enéas, que ficava ali naquela sacada, ele e a sua esposa, eu passei num vucu-vucu, o povo balançando. Aí o Seu Enéas. Aí fiz uma homenagem para ele, cantei a música do Galo da Madrugada. E disse, quando terminar o carnaval, eu chego por aí pra gente tomar um cafezinho. Rapaz, foi uma das minhas melhores e maiores amizades, foi com o Seu Enéas Freire. E que esse encontro com ele, já o segundo encontro, ele já me conhecendo, né? Ele já me conhecendo, já sabendo quem eu era, já embasado. E aí ele disse, olha, meu filho, eu vou lhe dar... E aí ele
me explicou mais detalhadamente o que era o Galo, injetou na minha veia coisas que eu pude fazer quando saí da Turma do Pinguim, porque eu tinha que seguir um roteiro de uma produtora que já tinha uma característica, um jeito, né? Uma faceta de trabalhar, um estilo. E como eu tinha o baile nas costas, eu tinha muitas informações, né? Graças a Deus, foi a minha grande escola. A minha grande escola de música foi o baile. Foi eu ter que ter imitado um monte de gente para poder cantar, e graças a Deus ter entendido que na hora de fazer Almir, eu tinha que ser Almir. Almir. Você acha que essa referência do baile, isso foi um diferencial para tua carreira? Muito. Gigante. A referência do baile foi gigante para minha carreira, porque ele me deu embasamento. Porque, veja bem, muitas pessoas que fazem baile, quando se empodera da sua carreira, eles ficam meio... fica no meio. Tá aí na sua perna. Aqui na sua perna. Voa. Vem pra cá que eu gosto de olhar pra você. As pessoas que fazem baile, muitos amigos, muitos colegas que fizeram baile, quando saía do baile e tentaram fazer a sua carreira, sempre imitava alguém. Um imitava o Belchior, um imitava o Fagner, sempre não ficava o personagem nele. E imagine você que fazer baile eu interpretei como se eu fosse um ator. Eu encarno aqui o personagem de Michael Jackson, mas depois passou o filme. Agora eu sou o Rumble, agora eu sou... Entendeu? A Tina Turner canta de um jeito, a Rita Lee já canta de outro e tal. Mas e o Almir? Como é que o Almir Rush canta, né? E aí eu já sabia como eu gosto de cantar. Antes de cantar baile, eu cantava muito eu. Porque essa coisa do baile veio mais com a Banda Diplomata. Quando lá em Status eu cantava tudo, mas cantava eu. Então eu me lembrei, não, eu sou aquilo ali, ó. Eu nasci assim. Então hoje, quando eu canto qualquer música, quando você vê a Deusa de Itamaracá, por exemplo, foi um grande sucesso nacional na minha voz. Então essa música, se você observar a minha interpretação, você sabe que é o Almir do Carnaval, que é o Almir Rush do Carnaval, que é o Almir Rush que canta forró, eu tenho uma identidade com a minha voz cantando. Então, não é Michael, não é Belchior, não é Djavan, não é Rita Lee, não é Tina Turner, não é New Edition, não é a banda Rush, né? Que é uma das coisas também que a galera perguntou por que o Rush no meu nome, e foi por causa da Banda Diplomata, que eu levei lá um monte de LPs, vinis do Rush, sem saber dizer uma língua em inglês, pensando que I Love You era querida em francês. Ou era bom dia em francês. Mas o grande punch para mim do baile foi isso. Me deu uma identidade. E a minha relação com o seu Enéas Freire, quando eu saí da Itamaracá Produções, porque na Itamaracá Produções eu fui Turma do Pinguim, depois eu fui Turma do Pinguim com Almir, depois foi Almir Rush e Banda Pinguim, Almir Rush e Banda 1, foi a primeira carreira solo, né, assim, saindo já depois de 12 anos na Turma do Pinguim, na Itamaracá Produções, e depois daí Almir Rush solo, banda. E quando eu fiz Almir Rush solo banda, eu fiz um CD chamado Evoé Almir Rush, Evoé Brasil. É um CD verde, que eu tô todo de vermelho nele, dá um choque mesmo de cores. O CD é todo verde, mas eu tô totalmente de vermelho, eu pareço um galo de Campina nesse CD. E esse é um CD que teve muita influência de seu Enéas Freire, muita influência. Se você pegar o repertório dele, teve influência também dos meus parceiros de Turma do Pinguim, assim, dos músicos da primeira formação da Turma do Pinguim, porque eram músicos muito cultos mesmo, e que tinha muita informação na veia e que me deu muito embasamento, muitos medley que nós fizemos, que a gente chama de pupurri, eu extraí dali, pego naquela essência da Turma do Pinguim, eu peguei o melhor da Turma do Pinguim, da formação da banda, e trouxe com a minha formação de baile, né, e com as informações que eu recebi de seu Enéas, do carnaval dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90. Porque o meu primeiro CD, carreira solo, foi de 2000 para 2001. E aí o Galo da Madrugada deu muito embasamento disso. Foi um CD todo de carnaval.
todo de carnaval. Então teve muita influência de Olinda, com os bonecos gigantes de Silvio Botelho. Inclusive eu fiz uma música para ele, né? Uma música para os bonecos gigantes, que é lá vem Botelho metendo o dedo na massa, fazendo bonecos gigantes, espalhando alegria onde passa. Fiz muita, me arrisquei a fazer algumas composições. Fiz a música Galo Eu Te Amo, com seu Enéas vivo. Cantei para ele antes de lançar. Cantei para ele em 99. Eu compus essa música naquele bloco da parceria. O bloco da parceria era o último bloco da parceria, a sequência de bloco da parceria, porque o bloco da parceria começava em dezembro. Aí fazia João Pessoa, Natal, Fortaleza, Campina Grande, aí fazia Caruaru, aí fazia Bahia, fazia Sergipe, Maceió, Recife. Aí o último estava em Maceió. E aí o último que fazia em Recife, fazia em Maceió, aí um domingo depois ele fazia em Recife. E sabe o que era que acontecia na semana seguinte? O Galo da Madrugada. Então, eu tava em Maceió e assim, sabe aquela coisa assim, chega Galo, chega Galo, chega Galo, uma saudade da porra do Galo, porque já fazia um ano que eu não vi o Galo. E eu dizia, porra, puta merda, mas chegou a parceria, vai chegar a parceria em Recife, não chega o Galo. Aí eu sentei no restaurante de um hotel, peguei um guardanapo e ali comecei. O anjo mandou para minha cabeça, né? Eu sempre digo que música é uma coisa celestial. Eu tenho música como a divindade que mandou para mim essa música. E aí eu escrevi: meu galo vai me ouvir cantar, os meus ouvidos vão te amar. Isso era em 99. E aí, 2000, eu cantei no carnaval de 2000. Não, isso era em 2000 já. Mas era antes do carnaval, isso era em janeiro. Aí, no carnaval, eu já tinha ensaiado com a banda. Ensaiei ela com a banda. No carnaval eu cantei ela pela primeira vez, em 2000. Em 2000. Cantei essa música e ela se tornou um hino do Galo. Ele viu. O ano seguinte ele viu ela gravada também. Dei o disco a ele. Ele viu ela gravada. A energia que eu tinha com ele era muito boa. Todo mundo dizia que ele era muito rígido. Uns diziam, ele é muito ignorante. Pô, era um senhor. Para ele era sim, sim, não, não. Para ele, se você combinou com ele, era prego batido, ponta virada. A palavra valia muito. Tanto que o que a gente acertava no Galo era o seguinte: meu filho, você, depois que eu estava na minha carreira solo e eu cuidando da minha carreira, ele disse: meu filho, eu disse, Enéas, eu quero sair no quarto lugar. Aí, o quarto lugar, meu filho, o quarto lugar é tanto. É tanto. Tá certo. Mas você não pode trazer patrocínio tal, você não pode trazer esses patrocínios aqui. Acabou, velho. Acordei com o cara, eu vou levar outro patrocínio? Não. E ali, e tava certo. E não tinha um papel, viu, velho? Era aqui, era tal, aí beleza. Aí quando eu chegava lá, dava um sinal pra ele, aí marcava, me dava um recibo, dizia, tá aqui, meu filho, a minha assinatura. Eram momentos, assim, lindos, mas não representava, assim, aquele acordo representava muita coisa, porque tinha palavra, mas o que representava mais era que toda vez que eu ia, eu aprendi uma coisa. Ele me deu uma fita, cara, com músicas da época dele, que ele ia pros bailes. A rotação era diferente. E eu aproveitei muita coisa. Quanta mulher bonita tem aqui nesse salão. Parece até desfile de brotinho de verão. Até as viuvinhas do artista James Dean vieram apaixonadas. Hoje a vida está pra mim. Eu daqui não saio, eu não vou embora. Tanta mulher bonita e minha mãe sem nora. Eu botei isso no Evoé Brasil 2. De seu Enéas, pesquisa de seu Enéas. Falando um pouquinho de identidade, referência, queria mudar um pouquinho de assunto, aproveitando esse cenário de Garaçu. Como é que é para o senhor nascer aqui, romper essa bolha, estourar Brasil afora, fazer sucesso e tá aqui? A gente viu o carinho que o senhor tem por aqui, pela região. Como é que é essa identidade, essa relação com o município? Então, cara, eu não sei explicar, cara. Aqui onde a gente tá, esse lugar aqui é muito representativo. Porque aqui nós fazíamos o ensaio do primeiro, vou dizer aqui, tá, gente? Pode pesquisar. O primeiro maracatu de que se tem notícia é daqui de Pernambuco, é daqui de Garaçu. O primeiro maracatu que se tem notícia é daqui de Garaçu. Nasceu de Dona Mariú, né, avó de Dona Olga, Gilmar
filho de Dona Olga, ainda mantém. Dona Mariú pegou do avô dela, que era escravo. Dona Mariú nasceu livre pela lei do ventre livre. Você tem ideia? Então, veja que quanta história tem aqui. E ali nós fazíamos o ensaio desse maracatu. Ali na frente do museu, eu estava até contando para o nosso secretário. Ali nós trazíamos, como era que a gente ia popularizar esse maracatu? A boneca desse maracatu, de Dona Mariú, a calunga, que eles chamam de calunga, ela foi, contam que ela foi roubada. Eles têm uma mágoa muito grande, porque foi roubada essa calunga. Uma historiadora aí, um historiador e tal, veio fazer uma entrevista com ela, com eles, e eles contam, eles têm essa mágoa, porque deram uma cópia. Levaram para fazer não sei o quê e trouxeram uma cópia. Só que no sincretismo religioso, aquela calunga, ela tem uma entidade nela. No sincretismo religioso. O maracatu, ele nasceu num terreiro de candomblé, num terreiro de atabaques, que, pra você ter ideia, era feito, o som era feito no Ilu. Tanto que as alfaias, as primeiras alfaias do maracatu, Estrela Brilhante de Igaraçu, que é o nosso Estrela Brilhante, as alfaias eram de troncos não era de carnaúba não, era de macaíba. A macaibeira é muito, eu não sei se conhecem, gente, é uma árvore aqui que tem muito na nossa terra, uma palmeira, que ela é muito grossa, ela tem muitos espinhos. Para você tirar ela, era um tronco muito pesado, e os ilus eram feitos ali. E tanto que as alfaias também, uma das primeiras alfaias foi feita nesse tronco da macaibeira. Esse maracatu, ele tem uma batida diferente. Todo maracatu, a maioria do maracatu, eles usam duas baquetas grossas, grandes. Esse ele usa uma baqueta e um bacalhau feito o zabumba. Só que o bacalhau não toca embaixo, ele toca em cima. Ele dá a segunda pancada. Parece um rapper, cara. Só que esse pessoal nunca ouviu rapper, cara. A gente está falando do começo do século, quando se descobriu ainda Pernambuco, ainda estava, né, naquela povoação. Então, essa cidade ela tem muita representatividade para mim. E você diz, como é que a gente fura essa bolha? Quem me ajudou a furar essa bolha foi a Turma do Pinguim. E a Turma do Pinguim é daqui de Igaraçu. A gente ensaiava aqui, a Itamaracá, transporte era aqui. A gente ensaiava aqui em Igaraçu. Eu sou filho de Cruz de Rebouça, que é um distrito aqui de Igaraçu, que de um subdistrito de Cruz de Rebouça, que é a Vila Rupina. Morava na Estrada Velha, né? Era sítio Rubina, com muito orgulho. Então, eu nasci na terra onde nasceu Pernambuco, 9 de março de 1535, Duarte Coelho veio aqui e plantou a pedra fundamental ali no sítio dos Marcos. Isso é história, não sou eu que conto. O professor Jorge, vá aqui no nosso museu, tem cartas de Duarte Coelho, você está aqui numa cidade, cara, que eu tenho muito orgulho de falar. Nós temos a 5ª pinacoteca mais importante da América Latina, a 8ª do mundo, com quadros pintados para a época, lá 1500 e tanto, em 3D, cara. Sabe o que é isso? Isso é evolução. Você passa, o Papa estava ali olhando, a santidade estava ali olhando para dizer que nada fugia dos olhos da igreja. E por que eu sei de tudo isso? Eu fui secretário de Turismo, Cultura e Esporte da minha cidade. Tive esse orgulho de fazer isso. Eu trouxe para aqui o Festival de Quadrilhas de Pernambuco. O Festival de Quadrilha de Pernambuco veio para cá, cara. A gente construiu aqui um quadrilhódromo e um centro esportivo. O jornalista J. Raposo, que está ali de pé. Eu tenho muito orgulho dessa cidade. Eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui. Muito orgulho de ter rompido as barreiras daqui. E nunca, em tempo algum, deixei de olhar para o retrovisor para dizer assim, olha, eu sei que o carro tem um para-brisa gigante na frente para você olhar na frente. Mas se ele tem 2 retrovisores, cara, para você olhar para trás, de vez em quando, é para você saber de onde você veio, de onde você é. E quando as coisas no presente, que eu não vivo no futuro, eu vivo no presente. Quando as coisas no meu presente estão muito difíceis, eu não fico ansioso com o que vai acontecer no futuro, não. Eu olho para trás para dizer, onde foi que eu errei lá atrás? Como foi que eu aprendi para resolver esse problema daqui? Porque todo problema que passa agora, você já teve uma experiência com ele lá atrás, ou maior ou menor, mas a matemática é a mesma, mesmo estando mudando o tempo, sabe, velho? A fórmula continua a mesma.
Então, é orgulho de ter rompido a barreira dessa cidade. E pegando esse gancho do que o senhor falou sobre o retrovisor, sobre olhar para trás, viver no presente, a gente retoma o assunto sobre os 40 anos de carreira. Quando você olha para trás, como você define a sua carreira e o que você espera para o futuro? Então, vamos lá. Definir minha carreira. Olha, eu teria feito... Não teria mudado nada, eu teria feito tudo de novo do mesmo jeito. Eu fui criado por duas mulheres, minha mãe e minha avó, numa vida de muita dificuldade. Muita dificuldade. Minha mãe não teve... foi mãe solo. Graças a Deus não foi mais solo por conta da minha avó, que a mãe dela ajudou ela. E eu tive essa referência dessas duas mulheres. Minha mãe fez o papel de homem, de mulher, de educadora, né? Das porradas, me mostrou as coisas mais difíceis que a vida poderia me dar. E foi nessas porradas que me encaliçou. Me encaliçou muito mais, eu aprendi muito mais. Apesar de entender que o amor, a educação, sabe, da sutileza, de puxar a cadeira, de sim senhor, sim senhora, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, peça, não pegue, pergunte, se tá com dúvida, pergunte, não desista, seja atencioso, tenha paciência, seja tolerante. Isso foi tudo da minha avó. Minha avó me deu esse equilíbrio, que até, cara, pra época, você vê, estamos falando do meu começo de carreira na área musical, há 39 anos atrás, quando eu comecei já profissionalmente, vou fazer 40 agora em setembro, tudo era mais difícil, né? Música para tocar era mais difícil, romper as barreiras era mais difícil, mas Deus colocou as pessoas certas, colocou dificuldades na minha vida, muita dificuldade, muita, que me forjou forte. Então, eu sinceramente, eu não olho lá para frente, eu não prospecto lá na frente, eu vivo hoje, porque lá na frente tem um cara que está cuidando de tudo isso lá, que é Deus. Deus está cuidando para mim, eu vou cuidar do hoje, eu quero fazer o certo hoje, ser melhor do que o que eu fui ontem, hoje. E se eu chegar amanhã, eu quero ser amanhã melhor do que o que eu fui hoje. E se eu não chegar lá nos 40, no corpo físico, certamente eu chegarei no corpo espiritual. Não tem problema, cara. Estarei lá de todo jeito. Todo jeito eu estarei lá. Porque quem me tirou dali e me trouxe até aqui, vai me colocar lá também. Ele, quando veio, ele trouxe cabeças pensantes para fazer a capitania de Pernambuco dar mais lucro. Essa é a capitania que deu mais lucro, é de Pernambuco. Ele vai gravando. Uhum. A capitania de Pernambuco começou aqui, em Igaraçu. Duarte, quando veio, foi lá na ilha de Itamaracá, deu a benção ao interventor de lá, né? O cara que tá, o administrador daí, trouxe a carta da realeza, da coroa de Portugal, entregou para ele, disse, ó, vim tomar posse da capitania, vim fundar a capitania de Pernambuco. O sítio dos Marcos está lá, a pedra fundamental da capitania de Pernambuco nasceu aqui. Por isso que a gente diz que Igaraçu é a mãe de Pernambuco. Mas sem sombra de dúvida. E aí quem pode falar melhor, isso é uma coisa para a história. Talvez a gente podia até botar no currículo lá, não sei porque essa porra não entrou, né? É a história da nossa origem. Professor Jorge, vocês têm que fazer uma matéria com o professor Jorge. Isso dá uma matéria para um programa de história tão extraordinário. Aqui tem tanta coisa que você pode pegar aqui de história, de substância, da história do nosso crescimento, da nossa civilização, de Pernambuco como país. Lembra que foi 70 e poucos dias como país? Lembra? Aqui começou toda a revolução. Aqui é o nosso museu. Era aqui que a gente ensaiava com Maracatu, Estrela Brilhante. Aqui eu recebi grandes artistas, como, por exemplo, Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi disse assim, mas eu não sei cantar maracatu. Eu disse, mas você não vai cantar maracatu, Regi. Você vai cantar a sua música. A minha música, bicho? Como é isso, bicho? Você vai cantar a sua música, bicho. Lá vai estar preparado para tocar a sua música. Mas vai ter um ensaio do maracatu antes. Aí ele vinha, velho. Quando ele veio aqui para cantar a música, dizem... voa mais que avião em maracatu, velho. Eu disse, comece a cantar a sua música. Aí eu puxava, toda vez que o seu namora... Meu irmão, era loucura. Recebeu outros artistas por aqui também?
Hã? Recebeu outros artistas? Muito, você tem muito, memória aqui também? muitos artistas. Na época do forró, que é Mastruz com Leite, lembra Mastruz com Leite? Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca. Os cantores da Mastruz com Leite vieram aqui, ó. Veio aqui cantar com a gente recebeu grandes artistas. Pra gente, era o jeito que a gente tinha de divulgar o maracatu Estrela Brilhante aqui de Igaraçu. Então, todas as terças-feiras nós tínhamos o ensaio do maracatu aqui. Maracatu de Dona Olga, de Dona Mariú. Isso aqui era senzala, viu, gente? Senzala era ali, lá na frente. Que tinha senzala. Isso aqui é uma parte que tem muita força religiosa. E aqui, Qual a sua relação com a religião? Sua relação? A minha religião. Espiritual, Eu sou cristão. Eu acredito em Jesus Cristo. Muito. Não estudei teologia porque a gente era de família muito pobre, mas eu acho que eu estudei a teologia indiretamente através da minha avó. A minha avó, como ela trabalhava muitas vezes organizando alguns sítios para algumas pessoas, ela sempre me levava. Eu sempre fui o neto que não saía da barra da saia dela. E aí, quando ela me levava, que ela estava trabalhando, tinha sempre uma igreja por perto. Aí fosse a igreja que fosse. Ah, é uma igreja evangélica, ela me empurrava lá. Ah, é uma igreja pentecostal, ela me empurrava lá. É uma igreja católica, ela disse, tem Jesus lá, vamos embora para lá. Então, era um curso ecumênico. A minha mãe, ela por conta das necessidades, dizia assim, ela era muito esperta, muito ligada. Dizia, ó, tá tendo uma oferenda, uma comemoração, uma festa, que antigamente era um catimbó. Tem um catimbó ali, tem uma macumba ali batendo, mas vai dar pipoca, vai dar munguzá, vamos embora comer, vamos encher a barriga. Eu ia pra lá, velho, comer, encher a barriga. Então, e aí, naturalmente, você conhece todos os sincretismos. Isso foi uma aula para mim, me quebrou todas as barreiras de preconceito que você imaginar. Então, Igaraçu para mim foi fundamental para minha essas duas mulheres, naturalmente, da minha formação do caráter, e Igaraçu para minha formação cultural e religiosa. Foi fundamental. Por quê? Porque me tirou todos os preconceitos que eu poderia ter. Então, eu sou desprovido de preconceito. Primeiro que a minha avó era filha de índia com negro e casou com o filho de um português. Então, veja que eu sou a essência dessa miscigenação, né? Então, e segundo, que quando eu cheguei na turma do Pilim, todos os nossos produtores, para a época, eram gays. Então, eram eles que cuidavam de mim. Nem Mato Grosso não vestia as roupas que esses caras faziam para mim. E era cada roupa espetacular. Tanto que todo mundo achava que eu também era gay. E nunca teve problema, porque a minha mãe dizia, meu filho, você sabe quem você é. Não importa. E ela nem precisava tanto dizer isso, porque eu sabia. Então veja, isso, gente, há 39 anos atrás, vai completar 40 agora em setembro. Eu tenho muito orgulho de ter sido forjado, lapidado nessa terra. E tenho muita, assim, isso não é arrogância, tá, gente? Eu tenho muita, como é que eu podia dizer, por uma forma que não ficasse, não é autoridade, sabe? Eu tenho muito embasamento para falar o que eu falo sobre essa essência. Aqui na igreja de Santo Socorro de Damião, é o nosso padroeiro. Aqui é o seguinte, conta a história que Duarte Coelho aqui em cima dizimou uma tribo de índios, e era um dia 27 de setembro de 1535, 7 de setembro de 1535, e ele dizimou uma tribo de índio, e como era o dia de Santo Socorro de Damião, dedicou, né, esse dia aos santos. Eu acho que os santos devem ter ficado muito invocados com isso, porque matou nossos irmãos indígenas. Ninguém se compraz, ninguém tem prazer em sangue derramado. Mas, bom, era a ignorância da época, né? Eram homens brutos ainda as cabeças ainda estavam pensando. Então, tem a premissa da inocência religiosa. Né? Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, né, comadre? Tudo bem, Tudo bem, meu amor? Obrigado. Então, eu me criei por aqui, em muitas missas aqui, muitas festas de Santo Socorro de Damião, participei de muitas festas de Santo Socorro de Damião. Em setembro, olha como tudo tudo na minha vida começa em setembro, não é? Minha carreira começou em meados de setembro. Então, cara, é emocionante. O que você sente no entrar aqui, assim?
Cara, uma alegria muito grande. Às vezes as coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer mesmo, para que a gente tenha essa possibilidade de contar. Talvez não seja, eu não sei qual seria a forma certa, isso é com Deus. Deus é que sabe tudo isso, Jesus é que está no controle. Eu não estou no controle de nada. Mas que bom que Duarte Coelho escolheu Igaraçu para começar Pernambuco, a capitania que deu mais lucro. A nossa uva, a nossa cana-de-açúcar, através das mãos das cabeças pensantes que Duarte Coelho trouxe para Pernambuco, alimentou a coroa portuguesa. A nossa cachaça da cana-de-açúcar pagou os estudos de muitos portugueses nas universidades portuguesas, foi subsidiada com o que ele cobrava da nossa cachaça, porque era melhor do que a cachaça de vinho que eles tentavam fazer lá. A cachaça de Pernambuco foi a que sustentou a coroa portuguesa por muito tempo. Pernambuco foi a capitania que deu mais, por isso que tem o nome, a capitania que deu mais lucro por conta disso. Nós fomos, aí você vai dizer, mas a gente foi muito, como é que diz, muito roubado, muito sugado. Cara, a gente aprendeu, né? A gente precisava aprender, e aprender não é fácil. A vida dói, viver dói. E a gente só aprende com as dores. É aquilo que eu disse, a história do retrovisor. Opa, deixa eu olhar, deixa eu ver as porradas que eu levei ali, para não levar de novo aqui. Lá na frente pertence, eu tenho que fazer o certo aqui hoje. Ó. Meu futuro depende do que eu faço hoje. Eu não estou no futuro. Ansiedade é excesso de você querer saber do futuro, querer estar no futuro. Então você não vai resolver o futuro. Tristeza, depressão é coisa lá do passado. Você não está mais lá, embora você precise olhar o que você errou. Mas você não está mais lá, você tem o presente, velho, para não errar o que você errou lá e para fazer as coisas certinhas que você fez lá, que pode dar certo aqui. Então, repete, né? Repete as coisas certas, evita as porradas. E aqui é lugar de oração, lugar de pensamentos positivos, lugar de pedir permissão, de pedir boa sorte pra gente. Não pode ir até notar, porque hoje está tendo confusão. Tenta fazer isso aí. É terrível. Que diz que é governador da Bahia também, viu? Governador lá da Bahia é Santos Covos, São Damião. Isso tem uma lua do Maracatu Estrela Brilhante que diz governador lá da Bahia é Santos Covos, São Damião. Governador lá da Bahia é o Santos Covos, São Damião. É o governador de Igaraçu também. É o nosso padroeiro. Viva o nosso santo. É isso. Viva! Viva é você. Vem cá, professor. Suba aqui, professor. Lenda Viva é o professor. Gente, ó, esse aqui é o professor Jorge. Deixa eu subir aí. Esse aqui é o professor Jorge. Quando eu digo professor, chama é enciclopédia. Se tu quiser saber de história mesmo, de Pernambuco, do Brasil, do mundo, você precisa fazer, filho. Você precisa fazer. Olha, aproveite que ele tá ficando velhinho, velhinho redondo. Opa aqui. Comeu uma jaca, meu filho? Não. Professor, como tá o senhor? Mano dos azinhos de manhã. Logo cedo. Como tá o senhor, Eu professor? tô bem, graças a Deus. Eu estava contando aqui a história de Duarte Coelho, que fez da nossa capitania a capitania mais forte de Pernambuco. A única que efetivamente se desenvolveu. Essa história de que São Vicente foi uma capitania forte, isso é balela dos historiadores do Sul. São Vicente só fica forte a partir do descobrimento das minas de ouro nas Gerais. E aí o Rio e São Vicente... E aí já foi outra coisa. Já é outra história, já é outro momento. tempo. Já é outro momento. A primeira capitania a prosperar no Brasil foi a de Pernambuco. Com as mãos de ferro de Duarte Coelho, que hoje é questionado, porque foi invasor, não foi essa coisa toda. O que era certo virou errado e o que é errado virou certo, né? A cabeça de alguns. Eu não estou nessa cabeça, não. Eu acho que o certo é o certo e o errado é o errado. Você não pode apagar a história. Não se apaga a história. Aconteceu, infelizmente, foi um momento ruim, foi escravidão, o tipo de colonização que a gente sofreu, tudo isso. Mas é a história, isso a gente não apaga. Aconteceu até para a gente aprender e para a gente evoluir também. Uhum. E eu digo para vocês, mais uma vez, tudo de história que eu aprendi, eu não aprendi na escola. Juro. Não aprendi a história real na escola. Eu vim aprender história de verdade, algumas coisas que ainda ficam na minha mente presa, através do professor Jorge. Quando eu era secretário de Turismo, Cultura e Esporte da minha cidade, pouco tempo,
por um governo, né? Na época o prefeito era Ninho. E vou dizer uma coisa para tu. Aprendi muito. A coisa que eu mais levei de mais valiosa daquele tempo, claro, fizemos algumas coisas boas, mas a mais valiosa foi ter conhecido o professor Jorge, porque ele abriu a minha mente para um outro lado da história. Evitou da minha pessoa cometer vários erros, porque eu estava dizendo que, apesar do para-brisa ser grande, eu tenho que olhar para o retrovisor, que é pequenininho, eu tenho que olhar para ver de onde eu vim. Quando o neguinho fala, a primeira cidade de Pernambuco é fulano de tal, eu começo a rir, eu digo, bichinho, tadinho. Aí quando a gente vai para a história, 9 de março de 1535, o cara descobre aqui, como é que o cara fundou em 12 de março de 1535? Venha ver, vamos festejar. Mais um ano de história, vamos juntos comemorar. Venha ver, vamos festejar. Sou da terra de Canoa Grande, Igaraçu é o meu lugar. Aqui nasceu Pernambuco, aqui é o nosso lugar. Quando a grande nau balançou, um mato forte a se proliferar. Manda, Bill! Hey! Mais um ano, estamos aqui pra comemorar. Gosto muito de Pernambuco, mas Rio de Janeiro é que é meu lugar. Liberdade precisa de Deus, Canoa Grande é Igaraçu. Tamo junto e misturado na terra do frevo e do maracatu. Mais um ano de história, vamos juntos comemorar. Aqui nasceu Pernambuco, Igaraçu é o meu lugar. Mais um ano de história, vamos juntos comemorar. Sou da terra de Canoa Grande, Igaraçu é o meu lugar. O que eu fiz com o MPB em homenagem ao centenário de Joaquim Nabuco. Venha ver, vamos festejar. Mais um ano de histórias, vamos juntos comemorar. Venha ver, vamos festejar. Aqui nasceu Pernambuco, aqui é o nosso lugar. Igaraçu, minha terra, mãe de Pernambuco. Agora vamos fazer o A do Galo, né? Bora. Vamos dar um passeio no Carnaval de Pernambuco com uma música chamada Galo da Madrugada, música que eu fiz em 2000, lançada em 2001. Ah, meu galo vai me ouvir cantar, os meus ouvidos vão te amar quando você cantar também, porque eu te amo. Ah, se der vontade de chorar, vou abrir os braços pra te abraçar, te dar um beijo, pegar o caminho e ir embora até o ano que vem pra te ver de novo aqui, te abraçar, voltar a sorrir. Já chegou meu carnaval, vou dividir com você esse amor que não tem fim. Feche os olhos, levante a mão, balançando, cante a canção. Galo, eu te amo, sou apaixonado por você. Galo, eu te amo, sem você não sei viver.